Olá pessoal, começando então nossa sexta semana de aulas. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre produto vetorial, tá bom? Mas antes de falar de produto vetorial, eu preciso relembrar com vocês algumas coisas. A primeira coisa é como um vetor pode ser escrito em termos dos vetores da base canônica, ou seja, como combinação linear dos vetores canônicos. Então, se eu tiver um vetor em R3, então, um vetor que eu vou chamar de V, e esse vetor V, um vetor que seja representado pelo termo ordenado x1, y1, z1, nós vimos que ele pode ser escrito em termos dos vetores da base canônica da seguinte maneira: esse mesmo vetor V pode ser representado por x1 vezes o vetor I da base canônica, tá? Mais y1 vezes o vetor J da base canônica e mais o Z1 vezes o vetor K da base canônica. Quem são os vetores I, J e K? Aqui eu estou pegando um vetor que pertence a R3. Tá? E eu estou escrevendo ele de duas maneiras. Mas quem são os vetores I, J e K? Os vetores I, J e K são o I, é o vetor unitário, representado pelo termo ordenado 1, 0, 0. Abscissa 1, ordenada 0 e cota 0. O vetor J é o vetor 0, 1, 0. Abscissa 0, ordenada 1, cota 0. E o vetor K é igual a 0, 0, 1. Isso significa que ele tem abscissa 0, ordenada 0 e cota 1. Então, o vetor, qualquer vetor do R3, pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base canônica, em que os coeficientes são a abscissa, a ordenada e a cota do referido vetor. Tá bom? Por que essa expressão é equivalente à primeira? Porque se você pegar aqui o x1 e multiplicar pelo vetor i, quem que é o vetor i? O vetor i é o vetor 1, 0, 0. Então, no lugar do i, eu vou colocar 1, 0, 0. Mais y1 vezes o vetor j. O vetor j é 0, 1, 0. Então, 0, 1, 0. Mais o z1 vezes o vetor k, que é 0, 0, 1. Lembra que x1, y1 e z1 são números reais. Lembra que um vetor pertencente a R3 significa que todas as suas entradas são números reais. É um termo ordenado de números reais. Então, x1, y1 e z1 são números reais. Então, basicamente, eu estou pegando um número real, multiplicando por vetor, pegando outro número real, y1, multiplicando pelo vetor, e o z1 multiplicando por outro vetor. Ou seja, essa expressão que eu tenho aqui é um número real vezes um vetor, o número real y1 vezes outro vetor e o número real z1 vezes outro vetor. Ao efetuar essa conta aqui, a gente vai obter o x1 vai multiplicar por esse vetor em R3, então ele vai multiplicar pela abscissa, pela ordenada e pela cota. Veja bem, x1 vezes 1 dá x1, x1 vezes 0 dá 0 e x1 vezes 0 dá 0. Pronto. Mais y1 vezes 0 dá 0, y1 vezes 1 dá y1, e y1 vezes 0 dá 0. Mais z1 vezes 0 dá 0, z1 vezes 0 dá 0, e z1 vezes 1 dá z1. Bom, agora se eu efetuar a adição desses três vetores, evidentemente, o que eu vou obter? Abscissa mais abscissa mais abscissa. x1 mais 0 dá x1. 0 mais y1 mais 0, ou seja, ordenada mais ordenada mais ordenada, dá y1. E 0 mais 0 mais z1 dá z1. Então, cota mais cota mais cota dá z1. Então, significa o quê? Que essa representação, se eu substituir os vetores i, j e k pelos nossos vetores canônicos do R3, eu volto a obter a expressão inicial que eu tinha para o vetor. Então, na prática, em resumo, o que significa toda essa história?
significa que o vetor pode ter duas representações. Ele pode ser representado assim, como um terno ordenado do R3, ou ele pode ser representado como combinação linear dos vetores canônicos, ou seja, representado dessa maneira. Certo? Bom, para exemplificar, imagina que eu tenho um vetor, vou chamar de U, que seja o vetor representado pelo terno ordenado 2 menos 3, 1. Esse vetor pode ser representado em termos dos vetores da base canônica da seguinte maneira. O mesmo vetor U, ele pode ser escrito como o 2 é o valor do x1, certo? Então, eu vou colocar 2i. Então, vai ficar 2i. Depois vai ficar menos 3, que é o valor do y, vezes o j, menos 3 vezes j, mais 1, que é o valor do z1, mais 1 vezes k. Então, 1 vezes k dá k, mais k. Então, o vetor U, que é 2 menos 3, 1, pode ser escrito como 2i menos 3j mais k. Isso aqui eu estou escrevendo o vetor U como combinação linear dos vetores da base canônica, em que os coeficientes são 2, menos 3 e 1, ou seja, são as coordenadas do vetor em R3. Tá bom? Então, essa representação dos vetores como combinação linear dos vetores canônicos vai ser muito usual. Muitas vezes eu vou te dar um vetor nessa forma e você pode precisar passar para outra forma, a forma de cima aqui. Por exemplo, imagina que eu te dou um vetor W, que é 3i menos j mais 2k. Esse vetor W é equivalente ao quê? Quem está multiplicando pelo i vai ser o valor do x, não é isso? X é que é o valor que está multiplicando pelo i. Então, ele vai ter a abscissa 3. Quem está multiplicando pelo j aqui, ó, é menos j. Então, é como se fosse menos 1 vezes j. Então, o valor que é a abscissa desse vetor é o menos 1, porque o menos 1 é o valor de y1 que está multiplicando pelo j. Então, menos 1j, o y é menos 1. E o valor da cota, Z1 é o valor que está multiplicando por K. Quem está multiplicando por K é o mais 2, então 2 é o valor da cota. Então, a partir do vetor escrito como combinação linear dos vetores canônicos, eu posso obter o vetor apenas pegando os coeficientes da combinação linear. 3 menos 1, 2. Então, fica 3 menos 1, 2 aqui. Legal? Entendido isso, a gente vai relembrar agora o que a gente tinha falado sobre produto escalar. Veja bem, existe uma diferença entre produto escalar e produto vetorial. Na sequência, eu vou falar sobre o produto vetorial. Mas a gente precisa entender, primeiramente, que existe uma diferença entre produto escalar e produto vetorial. O produto escalar, a gente fez a definição, imagina que eu quero fazer o produto escalar entre U e W. Então, eu quero pegar o vetor U e fazer um produto escalar pelo vetor W. O produto escalar, ele é definido com essa simbologia, ele é denotado por U, um pontinho e W. Esse pontinho é o símbolo do escalar. Se fosse um xzinho, aí não seria produto escalar, aí seria produto vetorial, que é o que a gente vai aprender na aula de hoje. Então, quando é pontinho, é produto escalar, tá bom? Então, o produto escalar, como que a gente definiu? Para calcular o produto escalar, o W, eu vou pegar a abscissa do vetor U, multiplicar pela abscissa do vetor W. Então, 2 vezes 3. Ou, olhando na representação em termos dos vetores da base canônica, 2 vezes 3. Certo? Então, 2 vezes 3, abscissa vezes abscissa, mais o quê? Ordenada, que é menos 3, vezes a ordenada, que é menos 1, mais cota, que é 1, vezes a cota, que é 2. E aí eu vou fazer essa conta, o resultado vai ser um número real, vai ser um escalar, e é por isso que esse produto é chamado de produto escalar. Então, se eu fizer essa conta, olha só como é que vai ficar. 2 vezes 3 dá 6. Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Então, vai ficar mais 3, mais 3.
E 1 vezes 2 dá 2, então vai ficar mais 2. Primeiro realizei as multiplicações, certo? Coloquei os resultados, agora eu vou efetuar as adições. 6 mais 3 dá 9, 9 mais 2 dá 11. Então, o resultado do produto escalar, que é denotado com esse símbolo, esse pontinho, deu um escalar, um número real 11, tá bom? Então, agora a gente vai falar sobre o outro tipo de produto, tá? Que é o produto vetorial. Então, vamos prestar bastante atenção, que é diferente do produto escalar. O produto escalar ele é muito fácil de ser calculado, ele é utilizado lá quando a gente vai calcular o ângulo entre vetores. Quando a gente quer calcular o módulo de um vetor, a gente pode escrever em termos de produto escalar também. O produto escalar, se ele for zero, a gente viu que o ângulo entre vetores é um ângulo reto, os dois vetores são perpendiculares, se o produto escalar entre eles é zero, tá? Então, o produto escalar é muito útil e foi estudado na semana 5, nas aulas da semana 5. Agora a gente está nas aulas da semana 6, em que eu vou falar sobre o produto vetorial e depois sobre o produto misto. Então, vamos lá ao produto vetorial. Bom, o que é um produto vetorial? Tem muitas coisas importantes para a gente falar sobre o produto vetorial. A primeira coisa é que, diferente do produto escalar, o produto escalar gera como resultado um escalar, gera um número real. O produto vetorial tem como resultado, você vai obter um vetor. Tá? Então, no produto escalar, você obtém um escalar, você obtém um número. No produto vetorial, você vai obter um vetor, tá bom? O produto escalar, ele é definido aqui, a simbologia que é utilizada é esse pontinho. No produto vetorial, a simbologia utilizada é um xizinho, tá bom? Então, essa é a simbologia mais utilizada. Tem uma outra simbologia que é utilizada em alguns livros, que é essa daqui. Um chapéuzinho, em vez do xizinho, tem esse chapéuzinho aqui denotando o produto vetorial. Então, um símbolo, se tem um pontinho, é produto escalar. Agora, se eu escrevo assim, aí já vai ser o produto vetorial. Tá bom? Dando continuidade, a outra coisa importante que eu preciso falar é que o produto vetorial ele não é definido em R2. Tá? O produto escalar tem como você calcular o produto escalar de dois vetores que estão em R2. O produto vetorial não é definido em R2. Então, não é definido em R2. Então, essas são as três anotações principais sobre isso. Tá, e como é que eu calculo um produto vetorial? Então, vamos ao cálculo do produto vetorial. Imagina que eu tenho um vetor U que tenha coordenadas x1, y1 e z1 e um vetor V que tenha coordenadas x2, y2, z2. Tá bom? O produto vetorial vai ser definido da seguinte maneira. O produto vetorial de U por V, o produto vetorial UV, vai ser definido assim, olha, vou fazer um determinante, vou colocar os vetores da base canônica I, J e K. Então, a primeira linha vai ser o vetor I, depois o vetor J, depois o vetor K. Tá bom? Depois, como é I vetorial B, U vetorial B, o U vem primeiro. Então, as coordenadas do U vão vir aqui em primeiro lugar. Vão vir na segunda linha. Então, vem x1, y1, z1. E depois as coordenadas do vetor V, que é U vetorial V. Então, primeiro eu coloco as coordenadas do vetor U, depois as coordenadas do vetor V. Então, vai vir x2, y2 e z2. O resultado desse determinante vai dar um vetor.
tá? E é assim que se calcula um produto vetorial, através de um determinante. Alguns livros dizem que eu não posso chamar isso aqui de determinante, apesar de calcular da mesma forma que calculamos um determinante, pois nesse determinante a gente tem vetores aqui na primeira linha e não escalares, não números reais, tá? Mas a gente segue chamando de determinante, isso é uma questão só de preciosismo matemático, porque o cálculo será semelhante ao que é feito para um determinante. Então, vou mostrar como calcular utilizando essa expressão. Existem outras expressões que a gente pode utilizar para calcular o produto vetorial. Uma delas é através desse determinante. Existem outras duas, então já vou mostrar as outras duas. Tá? Então, vocês percebem que o produto escalar calcula de um jeito, o produto vetorial de outro. O produto escalar é abscissa vezes abscissa, ordenada vezes ordenada, cota vezes cota, soma tudo. Não é isso? No produto vetorial, ele é calculado através de um determinante. Só para a gente escrever esse produto vetorial de duas outras maneiras que podem ser utilizadas no cálculo, eu basicamente sempre opto por usar a primeira, mas existem outras maneiras. Bom, se é um determinante, eu posso utilizar a expansão em cofatores ao longo da primeira linha para poder, ou de qualquer outra linha, mas aqui no caso da primeira linha é o mais usual, para poder calcular o valor desse determinante. Eu posso calcular esse determinante utilizando a regra de Sarros, pego as duas colunas, repito aqui ao lado, e aí faço os produtos da diagonal principal e das suas paralelas, menos o produto da diagonal secundária, mais as diagonais que são paralelas à secundária. Não é isso? Então, essa é uma maneira de se calcular o determinante, usando a regra de Sarros. Uma outra maneira seria utilizando a expansão em cofatores, lá do Teorema de Laplace. Se você quer fazer a expansão em cofatores ao longo da primeira linha, né, para calcular o produto vetorial, lembra o que é expansão em cofatores? Se eu quiser fazer a expansão em cofatores ao longo da primeira linha para calcular esse determinante, o que eu tenho que fazer? Esse daqui é o A11, é a primeira entrada da matriz. Esse é o A12 e esse é o A13. Então, o determinante dessa matriz, ele é o determinante aqui, ele vai ser calculado da seguinte maneira. Eu vou pegar o A11 e vou multiplicar pelo cofator C11, mais o A12 vezes o cofator C12, mais o A13 vezes o cofator C13. Né? A gente estudou isso, como calcular o determinante utilizando a expansão em cofatores ao longo de uma linha ou uma coluna qualquer. No caso, eu estou fazendo em relação à primeira linha. Tá bom? Bom, quem que é o A11? O A11 é o vetor I. O A, então fica o vetor I multiplicado pelo C11. O A12 é o J, então fica o vetor J multiplicado pelo C12, mais o A13, que é o vetor K, A13 é o vetor K, multiplicado pelo C13, tá? Bom, mas quem é C11, C12, C13? O C11, ele é obtido fazendo menos 1 elevado a I mais J, ou seja, 1 mais 1. Se você não lembra isso, volta lá na aula do Teorema de Laplace, tá? 1 mais 1, então I mais J, multiplicado pelo menor dessa matriz, que é o seguinte: se eu estou calculando com o fator C11, eu vou tirar a primeira linha e a primeira coluna da matriz. E quando eu tiro isso, sobra essa matriz menor, Y1, Y2, E1, Z2. Y1, Z1, Y2, Z2. Certo? Bom, isso daqui, menos 1 está elevado a 1 mais 1. 1 mais 1 dá 2, 2 é par. E menos 1 elevado a um número par dá 1. Então, isso daqui é como se fosse 1 multiplicado por esse determinante, que dá esse próprio determinante. Tá vendo? Então, como é que esse produto vetorial, se o produto vetorial é dado por esse determinante, veja bem, resolvendo esse determinante pela expansão em cofatores, a gente viu que a primeira coisa vai ser A11 vezes C11. O A11 é o vetor I, botei aqui, e o C11 é esse determinante aqui. C11 é esse determinante aqui. Então, basicamente, o que eu vou fazer? I vezes esse
o C1, que é representado por esse determinante. Então, vou pegar o determinante e vou colocar aqui, y1, z1, y2, z2. Multiplicado por, esse é o C11, multiplicado pelo vetor I. Legal. Então, agora, vamos calcular o C12, que a gente vai precisar para multiplicar pelo vetor J. Então, aqui eu vou colocar o sinal de mais já, vamos esquecer, mais está aqui, mas preste atenção. Quem que vai ser o C12? O C12 vai ser menos 1 elevado a 1 mais 2, é assim que calculo o cofator, multiplicado pelo determinante que eu obtenho quando eu faço o quê? Excluo a primeira linha e a segunda coluna, 1, 2. Primeira linha, segunda coluna. Quando eu excluo a primeira linha e a segunda coluna, eu vou obter x1, x2, z1, z2. Então, x1, x2, z1, z2. Agora presta atenção. Menos 1 está elevado a 1 mais 2, e 1 mais 2 dá 3. 3 é ímpar. Menos 1 elevado a um número ímpar dá menos 1. Então, esse cofator vai ser menos 1. Isso aqui dá menos 1. Então, menos 1 vezes esse determinante. Menos x1, z1, x2, z2. Tá? Então, aqui o que vai acontecer? Mais com menos dá menos, né? Então, vou colocar menos aqui. Vou colocar o determinante. Estou seguindo a minha fórmula, tá? Estou pegando o cofator C12, que deu menos isso daqui. X2, Z2. Tá? E multiplicar pelo vetor. Peguei o C12, que deu isso, e vou multiplicar pelo vetor J. Bom, agora faltou calcular o C13 para multiplicar pelo vetor K. Então, vou pegar o vetor C13, o cofator C13, que vai ser menos 1 elevado a 1 mais 3, vezes o determinante que é obtido quando eu tiro a primeira linha e a terceira coluna daqui, do determinante. Então, tiro a primeira linha e a terceira coluna, x1, y1, x2, y2. Legal? Bom, menos 1 elevado a 1 mais 3, 1 mais 3 dá 4, e 4 é par. Se 4 é par, menos 1 elevado a um número par dá 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1. 1 vezes esse determinante dá esse próprio determinante. x1, y1, x2, y2. Então, o C13 deu isso daqui, mais, né? Peguei o mais aqui. Esse determinante, x1, y1, x2, y2, vezes o vetor K, que é C13, é isso daqui, coloquei o C13, vezes o vetor K, então, vezes o vetor K. Essa outra expressão que eu obtive aqui, tá? Fazendo a expansão em cofatores ao longo da primeira linha aqui, do meu determinante, ela é uma outra forma de calcular o produto vetorial. Então, o produto vetorial é dado por esse determinante, e se eu resolver esse determinante pela expansão em cofatores, eu vou obter essa expressão. Então, eu posso usar essa expressão diretamente para calcular o nosso produto vetorial também. E tem uma outra expressão ainda, que é se eu acabar de fazer essa conta. Como assim acabar de fazer essa conta? A terceira expressão é a seguinte: o produto vetorial UV, vou precisar de mais espaço, deixa eu apagar aqui as nossas observações. Então, o produto vetorial UV, ele pode ser escrito também quando eu resolvo essas expressões, ou seja, resolvo esse determinante. Como que é o resultado desse primeiro determinante? Diagonal principal, y1 vezes z2. Menos a diagonal secundária, z1, y2. Só que o resultado desse determinante está multiplicado pelo vetor I. Então, multiplicado pelo vetor I. Aí vem menos. Lembra que esse menos veio lá da expansão em cofatores? Tá? Menos 1 elevado a 1 mais 2, menos 1 elevado a 3 dá menos 1, por isso que apareceu esse menos
quando a gente fez expansão por fatores ao longo da primeira linha. Então, aqui eu vou multiplicar diagonal principal, x1, z2, menos o produto das entradas da diagonal secundária, z1, x2. Isso aqui vezes o vetor J. Mais, que não vai dar espaço para escrever, vou escrever aqui embaixo, mais x1, y2, produto das entradas da diagonal principal, menos o produto das entradas da diagonal secundária, y1, x2. Só que isso tudo está multiplicado pelo vetor K, então vou colocar aqui o vetor K. Então são três maneiras que eu posso calcular o meu produto vetorial. Utilizando esse determinante, utilizando essa expressão, que nada mais é do que a expansão em cofatores ao longo da primeira linha desse determinante, tá? Essa expressão é isso. Ou resolvendo essa expressão, eu obtenho essa outra expressão aqui, que é equivalente também ao cálculo do produto vetorial. Tá? Então, eu vou escrever aqui, vou arrumar o quadro para poder escrever as três expressões e eu vou resolver um exemplo, calcular o produto vetorial, que o resultado é um vetor, e vou mostrar esse exemplo utilizando as três expressões que a gente obteve. Tudo bem? Então, deixa eu apagar aqui para a gente poder entender. Então, são dados os vetores U, que é x1, y, z1, e o vetor V, que é o vetor x2, y2, z2. Vetores aqui no caso do R3. Então, vamos lá. A primeira expressão que eu mostrei para vocês do produto vetorial foi essa, o vetorial V, o vetorial representado por um x, e eu falei que bastava calcular o determinante, em que a primeira linha vem os vetores canônicos do R3 e JK, depois vem x1, y1, z1, que são as coordenadas do vetor U, depois vem as coordenadas do vetor V, que são x2, y2, z2. Então, essa daqui é a primeira expressão que a gente obteve para o cálculo do produto vetorial dos vetores U e V. Então, vamos lá. Nós vamos fazer um exemplo que eu vou usar essas três maneiras de calcular o produto vetorial. A outra maneira foi calcular o produto vetorial. Perceba que eu uso x e não uso pontinho. O pontinho é o produto escalar, o x é o produto vetorial. Então, a outra maneira é fazendo a expansão de cofatores, que resulta y1, z1, y2, z2, vezes o vetor i, tá? Menos, aí vem aqui, x1, x2, z1, z2, vezes o vetor k, vezes o vetor j, né? Mais x1, y1, x2, y2, vezes o vetor k. Então, essa é a segunda forma de calcular o produto vetorial. E a terceira fórmula que a gente obteve foi fazendo as continhas assim, aqui, ou seja, calculando cada um desses determinantes. A gente obteve essa expressão grandona lá de cima, que nada mais é do que y1, z2, menos z1, y2 vezes o vetor i, menos x1, z2, menos z1, x2, j, mais x1, y2, menos y1, x2, k. Então, essa é a terceira forma de calcular o produto vetorial. Então, são três formas de calcular o produto vetorial. Primeira, segunda e terceira forma. Tá bom? Então, agora vamos fazer o seguinte.
Vamos fazer um exemplo usando as três formas para a gente conseguir calcular o produto vetorial, tá bom? Então, eu coloquei um exemplo na apostila, vou fazer o mesmo exemplo aqui, porque vocês que são meus alunos acompanham lá a aula pela apostila, tá bom? Então, o exemplo que eu coloquei na apostila, eu dava o vetor U de coordenadas 2i menos 3j menos k. E dava o vetor v, que é o vetor i, mais 4j mais 2k. Então, esse exemplo está na apostila. Só para a gente ver se vocês entenderam como que a gente escreve esse vetor aqui como um terno ordenado. É só eu pegar os coeficientes dessa combinação linear, que são 2 menos 3. E aqui, como é menos k, é como se fosse menos 1k. Então, menos 1. Então, esse vetor u ele pode ser escrito como um terno ordenado, 2, depois vem o menos 3, e depois vem o menos 1. E o vetor v está aqui, ó. I é a mesma coisa que 1 vezes i. Então, vou pegar os coeficientes 1, mais 4j, então mais 4, mais 2k, então vou pegar o mais 2. Então, esse vetor é o vetor 1, 4, 2. Tá bom? Então, agora a gente vai calcular o produto vetorial UV. Calculando da primeira maneira, utilizando aí esse determinante, tá? Então, seguindo essa definição, o que a gente vai fazer? Para calcular o produto vetorial UV, primeiro eu vou inserir os vetores canônicos I, J e K na primeira linha. I, J e K na primeira linha. Depois a gente vai inserir as coordenadas do vetor U na segunda linha. Então, como é U, vetorial V, primeiro a gente vai inserir as coordenadas do vetor U na segunda linha, depois as coordenadas do vetor V na terceira linha. Então, na segunda linha, as coordenadas do vetor U são 2 menos 3 menos 1. Então, vai ficar aqui 2 menos 3 menos 1. E aí, depois as coordenadas do vetor V, que são 1, 4, 2. Então, a gente vai inserir aqui 1, 4, 2. Bom, vou calcular esses determinantes utilizando lá a nossa regra de Sarros, né? Repetindo as duas primeiras colunas aqui ao lado. Então, vou repetir as duas colunas. I, J, 2, menos 3, 1 e 4. Agora, vamos lá fazer nossas continhas. Prestem bastante atenção agora em como eu vou fazer essas contas para que não haja confusão. Então, para calcular o produto vetorial, eu coloquei os vetores canônicos primeiro, depois as coordenadas do vetor U, que é o primeiro vetor que aparece, depois as coordenadas do vetor V, que é o segundo vetor que aparece. Por que eu estou me preocupando com essa ordem? Primeiro as coordenadas do U, depois do V. Porque U vezes V e V vezes U são coisas diferentes, a gente vai ver isso nas propriedades que a gente vai estudar, tá bom? Então, prestem atenção aqui. Primeira coisa para calcular o determinante aqui, então, repetir as duas colunas, vou fazer o produto das entradas da diagonal principal e das suas paralelas. Então, vou multiplicando assim, não é isso? Então, vai ficar menos 3 vezes 2 dá menos 6, menos 6 vezes I, menos 6I. Depois vem menos 1 vezes 1 dá menos 1, menos 1 vezes J, menos 1J, ou menos J. Depois vem 2 vezes 4, 8, 8 vezes K dá 8K. Então, mais 8K positivo, mais 8K. Então, fiz o produto das entradas da diagonal principal e das suas paralelas e efetuei a adição entre eles. Eu vou colocar dentro do parênteses, menos, agora a gente vai fazer a mesma coisa para a diagonal secundária.
Existe uma estratégia que eu uso, que geralmente o pessoal começa daqui, né? K vezes menos 3 vezes 1, depois I vezes menos 1 vezes 4, depois J vezes 2 vezes 2. Bom, é uma estratégia mais interessante você seguir a ordem. Um vetor não é escrito sempre nessa ordem, I, depois J, depois K. Então, na hora que eu calculo esse produto da diagonal secundária, eu tento seguir. Primeiro, eu multiplico a diagonal secundária aqui, que tem o I, depois aqui tem o J e depois aqui tem o K. O resultado final não faz diferença, mas é só por uma questão de estética, fica mais fácil de visualizar. Então, vamos lá. Na hora de multiplicar, ao invés de começar aqui pela linha, pela diagonal que tem o K, eu vou começar pela que tem o I. Eu vou começar por aqui. Tá? Aqui. Então, vai ficar menos 1 vezes 4 dá menos 4 vezes I, menos 4I. Agora, depois do I, qual é a letrinha que vem? O J. Então, agora eu vou vir para essa daqui que tem o J. Estou fazendo a minha diagonal secundária e suas paralelas. Então, 2 vezes 2, 4 vezes J, 4J positivo. Né? Mais 4J. Então, mais 4J. Ok? E agora, aqui tem o K. Para ficar certinho na ordem, IJK. Então, menos 3 vezes 1 dá menos 3 vezes K, menos 3K. Então, eu fiz o produto das entradas da diagonal principal e suas paralelas, menos o produto das entradas da diagonal secundária e suas paralelas. Então, faço esse produto e para cada diagonal soma o resultado com o da outra diagonal principal e assim por diante. Bom, aí a gente obteve isso daqui aplicando, então, a regra de Sapos. Isso daqui não é difícil de fazer. Para o vídeo um minutinho e refaça essas contas e veja se você obteve esse resultado também, certo? Feito isso, agora vou dar continuidade. Presta atenção aqui comigo, o que eu vou fazer. Vou pegar essa primeira parte e vou repetir. Menos 6i, menos j, mais 8k. Eu vou tirar esses parênteses. Menos 4. Então, para tirar o parênteses, vou fazer menos 4i. É como se eu estivesse fazendo menos 1 uma distributiva aqui, ó. Né? Então, menos 1 vezes menos 4i dá mais 4i. Então, menos 4i é mais 4i. Menos mais 4j, menos vezes mais dá menos. Então, vai ficar menos 4j. E menos 3k, menos vezes menos dá mais, então vai dar mais 3k. Então, ao fazer essa distributiva com esse menos que eu tinha aqui no meio, eu pude tirar esse outro parênteses também. Bom, agora a gente vai ter que efetuar a adição das entradas que são correspondentes. Por exemplo, a gente tem aqui menos 6i e aqui a gente tem mais 4i. Menos 6i mais 4i dá menos 2i. Concorda? Menos 6 mais 4 dá menos 2. Menos 6i mais 4i dá menos 2i. A mesma coisa eu vou fazer com j. Ó. Menos j menos 4j. Menos 1j menos 4j dá menos 5j. Então vai ficar menos 5j. E mais 8k mais 3k, mais 8 mais 3 dá mais 11. Então dá mais 11k. Observe que o produto vetorial resultou em um vetor. E esse vetor está escrito em termos dos vetores da base canônica, dos vetores canônicos. Bom, eu posso pegar e transformar isso daqui num vetor da maneira usual, como vocês estão acostumados a estudar, representado por um termo ordenado. Então, o primeiro valor é o que está multiplicando pelo i, o primeiro coeficiente é o menos 2, que está multiplicando pelo i, ele vai ser o valor de x. O menos 5 está multiplicando pelo j, então menos 5j, menos 5 é o valor do y. E o 11 está multiplicando pelo k, então o 11 é o valor da cota. Vamos ver. Então, esse resultado representa esse vetor. Duas maneiras de representar o mesmo resultado. Tá bom? Então, o produto vetorial UV deu o vetor menos 2, menos 5, 11, desse vetor em R3. O produto vetorial de dois vetores em R3
deu um vetor em R3. Perceberam a diferença do produto vetorial para o produto escalar? No produto escalar, o que você fazia? Abscissa vezes abscissa, mais ordenada vezes ordenada, mais cota vezes cota. E o resultado era um escalar, era um número. Então, no produto escalar, o resultado é um escalar, é um número. No produto vetorial, você calcula ele a partir desse determinante e o resultado vai ser um vetor. Bom? Então, refaça essas continhas. Isso foi realizando as contas na primeira maneira, utilizando esse determinante. Vou fazer as mesmas contas utilizando esse segundo resultado aqui. Bom? Então, lembrando que essa segunda fórmula foi obtida através da primeira, fazendo a expansão em cofatores ao longo da primeira linha do determinante. Então, vamos lá. O resultado que a gente vai obter vai ser o mesmo. Menos 2, menos 5, 11. Vou até anotar aqui para a gente conferir depois. Bom? Então, veja bem. A segunda maneira de efetuar o produto vetorial V, ela diz, para eu pegar o determinante, primeiro, pego o Y1 e o Z1, coloco na primeira linha, do primeiro determinantezinho. Então, o Y1 é menos 3, né? E o Z1 é menos 1. O Y2 é 4 e o Z2 é 2. Esse determinante vou multiplicar pelo vetor I. Eu vou botar um sinal de menos. Vamos para o outro determinante, x1, z1. Então, eu vou pegar o x1, 2 e o menos, o 2 e o menos 1, x1, z1, 2 e menos 1. E depois eu vou pegar o x2, z2, 1 e 2. Vezes o vetor J. Mais, agora vamos para o próximo, x1 e y1. Então, vou pegar o x1 e o y1, 2 menos 3. E depois eu vou pegar o x2 e o y2, 1, 4. E tem que multiplicar pelo vetor K depois no final. E aí agora basta calcular esses pequenos determinantes. Então aqui, ó, menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 é o produto aqui da diagonal principal. Menos 6. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos o produto das entradas da diagonal secundária. Menos 1 vezes 4, menos 4. Ah, professor, eu consigo calcular esse determinante de cabeça. Então, eu não preciso escrever essa expressão toda aqui. Então, beleza, podemos fazer de cabeça. Veja bem, menos 3 vezes 2 deu menos 6. Menos 1 vezes 4 dá menos 4. Então, vai ficar menos 6 menos menos 4. Menos 6 mais 4 dá menos 2. Então, vai ficar menos 2, que é o resultado desse determinante. Faça aí com calma. Menos 2 multiplicado por I. Tá bom? Agora, vamos lá para o próximo. Menos 2 vezes 2 dá 4, menos 1 vezes 1 dá menos 1. Então, vai ficar produto das entradas da diagonal principal menos o produto das entradas da diagonal secundária. Ou seja, 4 menos menos 1. 4 menos menos 1, né? 4 mais 1 dá 5. 5 positivo. Só que tem menos aqui antes. Então, é menos 5. Então, se você calcular esse resultado aqui, esse resultado dá 5 positivo. Então, esse resultado desse determinante dá 5 positivo. Só que tem um menos antes. Tá vendo? Então, fica menos 5 positivo. Então, é menos 5. Tem muito cuidado com esse sinal de negativo aqui, né? Que acompanha o determinante que está do lado do J, para não dar problema. Faltou colocar quem? Coloquei o menos. Coloquei o valor do determinante, que deu 5, e colocar agora o vetor J. E por último, a mesma coisa. 2 vezes 4 dá 8, menos 3 vezes 1 dá menos 3. O produto das entradas da diagonal principal é 8, menos o produto das entradas da diagonal secundária, que é menos 3. 8 menos menos 3, 8 mais 3 dá 11. Então vai ficar mais 11 vezes o vetor K.
Lembrando que esse vetor pode ser representado em termos dos vetores, como um termo ordenado, ele está representado em termos dos vetores canônicos, como combinação linear de vetores canônicos, mas ele pode ser escrito assim: menos 2, menos 5, 11 positivo. Resumindo, cheguei ao mesmo resultado que eu tinha chegado utilizando a expressão 1. Então, usando a expressão 1, já usamos a expressão 2 e chegamos também ao mesmo resultado. Agora, vamos usar a expressão 3. Tá? Vai dar também o mesmo resultado. Então, vejam bem. A expressão 3 diz que para calcular o produto vetorial UV, o que eu vou fazer? Y1Z2. Eu vou pegar o valor só para situar vocês aqui. Essa entrada é o x1, esse é o x2, y1 e esse é o z1. Esse daqui é o x2, y2 e z2. Lembra que eu estou multiplicando vetores do tipo x1, y, z1? Então, por isso que esse é o x1, y1, z1, são coordenadas do vetor 1. E aqui em cima o vetor v, ó, x2, y2, z2. Então, o vetor v é x2, y2, z2. Então, vamos lá. Vamos usar a expressão que a gente tem aqui. Deixa eu botar isso mais para baixo. Então, usando essa terceira expressão, vou fazer y1, z2. y1, quem que é y1? Menos 3. Multiplicado pelo z2. O z2 é 2. Menos o z1, que é menos 1. Vezes o y2, que é 4. Certo? Isso vezes o vetor i. Então, isso é entre parênteses multiplicado pelo vetor i. Menos, aí eu abro outro parênteses, x1z2. Então, vou pegar o x1, que é 2, e vou multiplicar pelo z2, que também é 2. Menos o z1, que é menos 1, multiplicado pelo x2, que é 1. Isso tudo multiplicado pelo vetor J. Certo? E dando continuidade, eu uso a minha fórmula, mais x1, y2. Então, vou botar um parênteses, x1, y2. x1 é 2, vezes o y2, que é 4. Certo? Menos y1, x2. Então, o y1 é menos 3, vezes o x2, que é 1. Isso tudo multiplicado pelo vetor canônico, cara. Agora é só fazer as continhas, então. Então, aqui vai ficar o quê? Menos 3 vezes 2 é menos 6. Menos 1 vezes 4. Menos 1 vezes 4 dá menos 4. Então, vai ficar menos 4. E menos 4 é mais 4. Isso vezes o vetor i. Depois vem menos 2 vezes 2, 4. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Mas é menos 1. Menos 1 é mais 1. Vezes o vetor j. E por último vem 2 vezes 4 dá 8. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Só que vai ficar menos 3, que é mais 3. Isso tudo multiplicado pelo vetor k. Em resumo, menos 6 mais 4 dá menos 2. Então vai ficar menos 2 vezes i. 4 mais 1 dá 5. Só que aqui é menos, então vai ficar menos 5j. Mais 8 mais 3 dá 11, 11k. Então, mais 11 vezes o k. Então, a gente obteve o resultado menos 2i menos 5j mais 11k, que pode ser representado pelo termo ordenado menos 2, menos 5 e mais 11. Ou seja, menos 2, menos 5, 11, chegamos ao mesmo resultado, utilizando a terceira expressão. Bom, galera, evidentemente, eu prefiro utilizar sempre a primeira maneira de fazer. Eu, particularmente, você pode preferir as outras maneiras.
Porque a primeira maneira é mais intuitiva, eu não preciso decorar uma expressão, como é o caso da terceira maneira, em que você precisa memorizar isso daqui, uma fórmula. Então, eu não sou bom de memorizar fórmulas, eu sei de onde vem e aí fica muito mais fácil resolver. Então, eu sempre utilizo a primeira maneira, coloco os vetores I, J e K, os vetores canônicos do R3, coloco as coordenadas x1, y1, z1, que são do primeiro vetor aqui do produto, então x1, y1, z1, e depois as coordenadas do segundo vetor do produto, x2, y2, z2, e aí calculo o determinante tradicionalmente. Tá? A segunda maneira também é bastante interessante porque ela é fácil de você escrever essa fórmula se você tem isso daqui. Se você tem a fórmula 1, é fácil escrever a segunda porque você só aplicou ali o teorema de Laplace, a expansão em cofatores ao longo da primeira linha. Tá bom? Então, produto vetorial, na aula de hoje vocês aprenderam como calcular e qual é a diferença do produto vetorial para o produto escalar que foi estudado na semana 5. Então, o produto vetorial, o resultado é um vetor, tá bom? Então, desejo a todos bons estudos e até a nossa próxima videoaula. Um abraço.